A sociedade brasileira é marcada historicamente pela violência. Muito se discutiu sobre as causas desse fenômeno. Quais são as razões que levaram e que levam os indivíduos à violência e o crime? É presente na nossa história também heróis ou não que cometeram crimes, como o banditismo social, que é um reflexo da pobreza ou desvio de caráter. Então, para aprofundar essas reflexões, precisamos ter o conceito e identificar na sociedade a ausência de condições mínimas para a socialização dos indivíduos, por isso, a desigualdade social. Então, devemos estudar o fenômeno da violência urbana, de uma forma geral, para que possamos ter conhecimento preciso, além de identificar as razões que levam certos indivíduos à prática do ato criminoso. A violência é um fenômeno social, resultado da carência da cidadania e de acesso às condições da vida dignas. Ela resulta também da desigualdade social decorrente de um modelo econômico dominante, que impede parcelas significativas de indivíduos de terem outra possibilidade de existência, senão a da violência, ou como vítimas ou como autores principais. Precisamos então ainda tentar o que é crime, o que são crime e criminalidade. O conceito de desvio é uma das características que devemos pensar. Será caracterizado por um comportamento que viole uma norma social. Por isso, é um conceito muito mais abrangente do que o conceito de crime, que se refere apenas à conduta inconformista de quem viola uma lei. O crime tem uma natureza especial, diferentemente do desvio. O crime precisa de sanções da justiça, do direito, para que possa se consolidar como conceito. O desvio, porém, refere-se ao poder social no plano da cultura e das normas relacionadas a costumes. Por isso, nem todo desvio é sancionado por lei, enquanto todos os crimes são. Conceitualmente, crime é qualquer tipo de ação que vai suscitar em uma reação organizada por parte da sociedade. Ou seja, o crime é tudo aquilo que a sociedade condena como imoral, porque dirige uma ofensa ou que tem consequências negativas para a vida social. A ideia de crime remete à ideia de criminalidade, que significa o conjunto dos crimes praticados em uma sociedade. O conjunto dos crimes praticados em uma sociedade está definido no direito penal e que faz corresponder a cada um deles uma penalidade que a sociedade considere condizente à ofensa praticada. Os tipos e as práticas de crimes podem ser variados e pode-se falar de crimes contra o patrimônio público, contra a corrupção, como a corrupção, a concepção ou a prevaricarização. Bem como pode-se falar dos crimes contra o patrimônio privado, como o roubo, o latrocínio, a extorsão, entre tantos outros. O estudo, por exemplo, sobre crime, que fala sobre o delinquente, vai dizer que as premissas que levar o indivíduo a praticar um crime é a questão biológica, ou seja,
algumas pessoas teriam predisposições genéticas e, portanto, naturais a praticar o crime, o que, em essência, a ideia definida de ativismo. Porém, o crime também pode assumir uma forma degenerativa da vida social, quando se configura em uma situação de anomia, ou seja, uma situação na qual a ausência de normas ameaça o bem-estar social. Em outras palavras, a anomia é uma condição de não socialização, segundo a qual as instituições da sociedade são fracas para socializar o indivíduo e trazer o indivíduo ao convívio da sociedade. A violência pode ser legítima ou não legítima. É legítima quando sua prática está fundamentada em uma regra da sociedade, como a justiça, o direito. Exemplo, é aquela praticada pelo policial que está autorizado a agir violentamente dentro dos limites estabelecidos pelo direito, para proteger vítimas e atos criminosos. Da mesma maneira, a violência é legítima em uma situação de defesa da vida. A violência não é legítima quando é seguida de prática de um crime, ou seja, como uma ação correspondente a uma ofensa à sociedade. Um assassinato é um tipo de violência não legítima, porque corresponde a um crime. E da mesma maneira, a extorsão é um tipo de violência não legítima, porque representa um tipo de ameaça contra alguma pessoa em troca de uma informação ou vantagem. Além dessas modalidades, legítima e não legítima, pode-se pensar duas outras: a violência física, a violência moral ou simbólica. A violência física nós veremos daqui para frente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a violência é o uso intencional da força física ou do poder real ou potencial contra si mesmo, contra outras pessoas ou contra um grupo ou uma comunidade, que vai resultar ou tem uma grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência, desenvolvimento ou privação. Então, como se percebe, a Organização Mundial da Saúde amplia bastante a definição de violência, que passa a abarcar a prática do suicídio e das relações de poder, incluindo a possibilidade de ameaças e intimidações que se insere nas mais variadas formas de opressão. Nesse sentido, um determinado tipo de violência que ocorre com certa frequência nas escolas e que tem sido divulgado recentemente pelos meios de comunicação é o cyberbullying. Bullying é ser valentão, brigão. E são formas agressivas e repetitivas de intimidação e discriminação em relação a determinados alunos por parte de um grupo ou de um agente educacional. Passamos então agora para os tipos de violência. A violência física é a ação em que um indivíduo ou grupo agride fisicamente outros indivíduos ou outro grupo. É o tipo de violência geralmente realizada pelos criminosos. E reforça algo como ferir e ou causar qualquer tipo
de dano físico através de socos, tapas, empurrões ou a utilização de algum artefato com o objetivo de ferir o indivíduo. A violência psicológica e moral, ela está no nível que a agressão ocorre no plano psicológico. É tão grave quanto a violência física e pode deixar marcas profundas na vítima, porque humilha e expõe o indivíduo com atos ofensivos como forma de agressão. Às vezes, utilizando até mesmo da violência física. Também temos a violência sexual. A violência sexual ocorre quando os atos de violência assumem um caráter sexual, como assédios, abusos, violações e estupros são considerados atos de violência sexual. Esses casos ocorrem quando não há consentimento entre as partes ou quando a vítima é incapaz de opor-se ao ato, como nos casos de violência contra crianças, idosos, pessoas com déficit cognitivos ou temporariamente inaptas. Existe a violência econômica. É um tipo de violência patrimonial ou econômica. Ocorre quando a propriedade ou os meios de subsistência, de vivência, de como viver, são negados ou retirados de uma pessoa ou de um grupo. Como, por exemplo, furtos, roubos, subtrações ou impedimentos podem ser caracterizados como esse tipo de violência. Em alguns casos de violência, por exemplo, contra a mulher, o agressor utiliza-se da dependência financeira da vítima para oprimi-la e subjugá-la. E nós temos a violência social. Ocorre devido à utilização da força de um grupo social sobre o outro. Discriminação, preconceito, desrespeito às diferenças, intolerância ou submissão de um grupo é entendido como violência social. Temos aqui também a violência doméstica, que de alguma maneira está incutida entre essas. Ela ocorre dentro do núcleo familiar e pode ser causada por companheiros, parentes ou um responsável. Dentro desse tipo, predominam os casos contra a mulher e os casos de violência contra a criança. Cada categoria recebe uma atenção diferente do Estado a partir das leis e formas de prevenção. Na violência contra a mulher, pode ocorrer dentro da relação entre os pares, casamento legal ou relacionamento íntimo, e os tipos e punições para os agressores estão previstos na Lei Maria da Penha. E nesses casos, em geral, estão presentes a violência física, violência psíquica ou emocional, violência sexual e violência econômica. Entretanto, é necessário perceber que a violência contra a mulher também pode ocorrer também fora do lar ou fora de qualquer tipo de relação de intimidade. Os atos de forma de violência podem ser causados por pessoas conhecidas ou estranhos, nas ruas, em ambiente de trabalho, no lugar de convívio. Temos também a violência contra a criança. Ocorre dentro ou fora do lar
A partir da imposição de castigos físicos, no Brasil tem uma lei chamada a Lei da Pomada, que diz o seguinte, que os agressores podem ser punidos de diversas formas, e nos casos de pais responsáveis legais, sofrem punições por chegar até perder a guarda da criança. E outras formas de violência a gente pode citar contra a criança, o bullying e o cyberbullying, onde elas sofrem humilhação na escola ou nas redes sociais. Um outro tipo é a violência simbólica. É um conceito elaborado pelo sociólogo francês Bourdieu para descrever o processo em que se eternizam e se impõem determinados valores culturais. Na medida em que seus efeitos tendem a ser mais psicológicos, a violência simbólica ela se diferencia da violência física. Apesar do poder de se expressar, em última instância, sob esta forma. Bourdieu, no seu livro A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, ele parte do pressuposto de que, ainda que por vezes pareçam universais, os sistemas simbólicos da cultura, ou seja, a linguagem e tantos outros, normas, compartilhados por um determinado grupo social, eles são arbitrários, de livre escolha, uma vez que varia de tempo para tempo e de sociedade para sociedade. Ao ser colocada em prática, a violência simbólica legitima a cultura dominante, que é imposta e acaba sendo naturalizada. E ao chegarem nesse último estágio, os indivíduos dominados não conseguem mais responder ou se opor com força suficiente. Muitas vezes, sequer vendo a si mesmos como vítimas, sentindo que a sua condição é algo impossível de ser evitado. Um exemplo de como isso se dá é na escola, quando os estudantes de determinadas regiões ou em condições socioculturais são marginalizados e discriminados por falarem de uma forma diferente daquela que é definida pela gramática prescritiva como sendo a forma correta da expressão da língua. E essa discriminação feita, inclusive, por parte dos professores e outros agentes educacionais, difunde o que se entende como preconceito linguístico, de forma que a escola passa a ser um local violento e extremamente desagradável para esses estudantes que continuam a frequentá-la de cabeça baixa ou a abandonam, acreditando na imposição de que a sua expressão linguística e, consequentemente, sua cultura é inferior. Sabemos que as línguas variam ao longo do tempo e não são homogêneas. Inclusive, a expressão entendida como a correta passa por essas modificações. Ou seja, não há nada que garanta esse status de uma língua como a única correta, e não ser a convenção e a arbitrariedade. Além do preconceito linguístico, podemos identificar diversos outros casos de violência simbólica, que são amplamente perpetuados em nossa sociedade. Por exemplo, o que aconteceria quando a cor dos olhos se torna um critério para uma discriminação social? Ou quando uma garota ou que é hétero em uma sociedade que inversamente seria homo. É ser normal. Nesse caso, várias situações podemos enfrentar e refletir sobre os valores que são impostos e dita os padrões de comportamento e de orientação no mundo contemporâneo. Ou quando a questão da repressão sobre as mulheres é problematizada por meio da construção de papéis que se mostram invertidos. Um homem, protagonista de alguma coisa, colocado na mídia, sofre por parte das mulheres as mais variadas violências,
simplesmente por ser homem, ou seja, por não ocupar, nesse caso, o lugar privilegiado. São tipos, possibilidades e exemplos de violência simbólica. É claro que aqui são exemplos para entendermos como se dá a violência simbólica. Pensar a questão da violência como um fenômeno, sobretudo no Brasil, é poder pensar e analisar a questão da desigualdade social. O capitalismo, como a gente sabe, é essencialmente excludente. Para Karl Marx, desde o século XIX, a desigualdade e a exclusão social não são fenômenos novos. Pelo contrário, ela está presente na concentração de capital e nas nossas vidas. Agora, qual é a novidade no século XXI? Ora, a novidade é que ela é motivada por uma forma de organização de produção capitalista, em que o homem e o trabalhador são seres descartáveis em todas as áreas da vida social. Os trabalhadores não encontram mais empregos em suas profissões devido à automoção e à robotização. São trabalhadores com pouca qualificação profissional, condenados para sempre à informalidade. São mulheres discriminadas, jovens impossibilitados de ter educação básica e um primeiro emprego, e Karl Marx assinala que a transformação da parte da classe trabalhadora em supérflua é parte inerente ao processo da produção de capital. Esses trabalhadores transformam endetivamente excluídos como o destino traçado diretamente para a morte física. Mas Marx complementa a sua ideia, a anterior, que a máquina não é apenas o concorrente todo-poderoso que torna o trabalhador assalariado supérfluo. Na verdade, mesmo considerando a impossibilidade de sua supressão enquanto classe, as invenções maquinárias assumem o papel atribuído pelo capital de o poder inimigo do trabalhador, uma arma eficaz de repressão e de graves revoltas. No caso do Brasil, há pesquisas que diz que a população econômica ativa, que desde a década de 90 está fora do mercado, boa parte dessa população, mais do que a metade. Em nosso país, a desigual distribuição de renda e de riqueza é historicamente assustadora. Ou seja, a concentração de renda ela se limita a poucas pessoas, gerando uma desigualdade social muito grande, a tal ponto que, em média, 10% das pessoas são ricas e possuem renda 7 vezes maior que, em média, 40% dos mais pobres. É claro que 10 vezes mais ricos tinham uma renda 42 vezes maior do que 10 vezes mais pobres. E a terceira pior concentração de renda do planeta, perdendo somente para Honduras e África do Sul, que apresentam na época lá de 1990, respectivamente. Um outro identificador de extrema desigualdade social que atinge a classe trabalhadora é em relação à política econômica dominante, determinada por um ideal neoliberal que impede o acesso à população aos serviços públicos básicos como saúde, educação, habitação e infraestrutura urbana, oferecendo então o que a gente chama de Estado mínimo. O Estado deveria encolher para que o mercado recolhesse sozinho a economia e equilibrasse as desigualdades entre ricos e pobres. Entretanto, no Brasil, o peso dos impostos do Produto Interno Bruto, PIB,
ele é desigual. Desde então, o percentual continua crescendo cada vez mais e, nos primeiros meses desde 2009. O que aconteceu para que o Estado tornou-se mínimo para os pobres, para os ricos é o máximo, e diminuindo os gastos sociais a cada ano, o Estado neoliberal agrava ainda mais a situação daqueles que estão fora do mercado de trabalho. A desigualdade social, que atinge milhões no Brasil, está relacionada também à falta de cidadania. E estamos falando de indivíduos que não têm direitos sociais, civis e políticos, mesmo que estejam plenamente garantidos pela Constituição Federal. O sociólogo Bourdieu vai dizer que a classe trabalhadora estabelece um mundo de precariedade, ou seja, o trabalho se tornou uma coisa rara, desejável a qualquer preço, e aqueles que têm trabalho fazem qualquer coisa para mantê-lo. Isso leva à competição generalizada, à luta de todos contra todos, destruindo-se os poucos valores da solidariedade humana. A precariedade afeta homens e mulheres, tornando o futuro incerto, impedindo a crença em algo melhor ou podendo gerar a resignação de que tudo é assim mesmo, então não tem mais jeito. A competitividade atual tem ainda a guerra como norma. A todo custo que vencer o outro, esmagando-o. Isso reflete que nos individualismo da vida econômica, na ordem política, na vida social e cotidiana. Ou seja, nos comportamentos que significam o desrespeito às pessoas e que tornam a base e a justificativa das grandes partes das relações sociais atuais. A partir desse entendimento, o que resta? A classe trabalhadora, para tentar sobreviver, conseguir comida, roupa, remédios, educação, saúde, uma casa para morar, é uma forma de ganhar dinheiro fácil, que não exija qualificação técnica ou escolar, fornecido por cursos em que, pelas suas condições objetivas da vida, dificilmente irá se ingressar. Já que se pode contar muito com os serviços dos estados, hospitais públicos, escolas, saneamentos, e como não consegue emprego sem qualificação, resta então ou ganhar no máximo um salário mínimo que mal paga o aluguel de uma casa, ou se integrar ao que a gente chama de capitalismo de pilagem, ou seja, o mundo da criminalidade e do narcotráfico. Claro que nem todos escolhem este caminho. Felizmente, existe uma grande maioria de pessoas honestas e batalhadoras que procuram incansavelmente outros caminhos, muitas vezes com sacrifício, trabalhando o dia e estudando à noite. Não é fácil. Trata-se de uma grande ilusão, pois praticamente a totalidade desses adolescentes e jovens acaba morrendo antes de amadurecer na vida. Mas, nesse sentido, o ato violento é condenado pelo Código Penal brasileiro, sob diversas formas. Aquele que os comete, dependendo da gravidade do ato, pode sofrer pela reclusão de multa. Ora, está escrito na Constituição Federal que todo cidadão tem direito a uma vida digna, mas isso não ocorre. Isso é violência. Mas quem é o culpado de cometer esse crime? O Estado? O político? Percebe-se que a entidade não encontra no Código Penal, que fala apenas em pessoas concretas que diretamente cometem crime. Para promover a responsabilidade disso é o Estado. Não é para menos ou para outros. Então devemos continuar culpando os criminosos de rua, menores, pretos ou quase brancos, a serem responsáveis pela violência
nas grandes cidades, ou a gente também tem que pensar nessa relação de